Queridos irmãos e amigos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos entrando no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical, aqui pelos estúdios da TV Cairós, canal 7.1, na região da Grande Marabá, no estado do Pará. Também, lembrando, estamos pela internet, no canal no YouTube, onde nesse momento você pode nos ajudar compartilhando o link desta programação para alcançar muitos outros com a mensagem da Palavra de Deus. Neste programa, vamos estudar a lição de número 10 com o tema A Expansão da Igreja. Eu convido você a permanecer conosco ao longo desta programação para que juntos possamos crescer em graça e em conhecimento. Vamos para a leitura do texto áureo, a verdade prática e também o texto bíblico base da lição de hoje, a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 e 5. A verdade prática: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Os 3 objetivos da lição de hoje. Vamos, a leitura bíblica em classe, antes dos objetivos, a leitura já está aí na sua tela. Atos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 8, versículo 12 ao 15. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Agora sim, vamos aos objetivos da lição de hoje. Os 3 objetivos, a lição com o tema Expansão da Igreja. O primeiro objetivo é apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. O segundo, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. E o terceiro objetivo é enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Esses objetivos serão alcançados a partir da exposição dos tópicos e dos subtópicos aqui da lição de hoje. O primeiro ponto da lição: a igreja diante da perseguição. Embora perseguida, a igreja não estava fragmentada. Vamos falar também sobre a igreja em luto e, por fim, em luto, mas não desesperada.
Desta forma, nós vamos estudar na lição de hoje que a igreja primitiva, mesmo sendo perseguida, não recuou diante das dificuldades. Antes, pelo contrário, a igreja foi espalhada pelo vento da perseguição, claro, naturalmente, sob a orientação de Deus, e eles continuaram anunciando o evangelho com poder, realizando prodígios e milagres. Desta forma, nós vamos aprender na lição de hoje que Deus usou o luto, o sofrimento da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, para expandir o evangelho por todas as circunvizinhanças de Jerusalém, para cumprir o que estava escrito e dito pelo próprio Senhor Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra." E hoje, para comentar a lição, eu estou aqui com o pastor Davi Arruda, que comigo iremos juntos trabalhar esses temas, esses tópicos e subtópicos aqui. Pastor Davi Arruda, seja muito bem-vindo ao programa. Pastor Davi, hoje vamos trabalhar esse tema, a expansão da igreja, a partir do luto, do sofrimento, da perseguição que desencadeou ali na igreja em Jerusalém. Seja bem-vindo, pastor Davi. Muito obrigado, pastor Epaminondas. A paz do Senhor ao Senhor, a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação, mais uma vez, poder estar aqui, cooperar com os irmãos e trabalhar esta lição maravilhosa que nos mostra como Deus trabalha e se move até mesmo no meio da dor, do sofrimento, do luto, como está na lição, e ainda assim faz a sua igreja crescer e prosperar na terra. Muito bem. Dessa forma, nós vamos trabalhar esses 3 subtópicos da lição de hoje. O primeiro, a igreja em Jerusalém, diante da perseguição, não se fragmentou. O segundo item, nós vamos analisar a igreja que estava em luto em razão da morte de Estevão, mas mesmo em luto, esta igreja não estava desesperada. Três pontos nós podemos elencar aqui nesse tópico, a igreja diante da perseguição, nesse primeiro subponto. A primeira impressão que nós devemos extrair do texto é a perseguição e dispersão. A igreja, embora perseguida, pastor Davi, não estava fragmentada, não é? A morte de Estevão desencadeou ali uma forte perseguição que alcançou todos os crentes, exceto os apóstolos. Mas é bom lembrar que os apóstolos já tinham sido perseguidos lá no capítulo 4, no capítulo 5. Por alguma razão, alguns comentaristas sugerem que essa perseguição ela tinha como alvo principal os judeus helenistas que se converteram a Cristo. E por essa razão, aqueles que não eram helenistas não eram, naquele momento, alvos desta perseguição que ela veio sobre os crentes, sobre os irmãos da igreja de Jerusalém. Outro ponto interessante é que, apesar da perseguição, os 12, os apóstolos, eles não fugiram. Eles estiveram ali em Jerusalém, mesmo sendo Jerusalém o foco das perseguições, o epicentro do sofrimento da igreja. Isso é maravilhoso, saber que a liderança da igreja de Jerusalém não deixou as suas ovelhas, não abandonou a igreja e fugiram, né, se fragmentando. Eles ficaram em Jerusalém, porque o texto diz que havia uma perseguição, exceto dos apóstolos. E diante disso, o que nós percebemos, pastor Davi, aqui nesse primeiro subtópico, é que a igreja, embora perseguida, ela de fato não se fragmentou, mesmo ela espalhada pela Judéia e pela Samaria, a igreja ela não se dissipou, não se desorganizou, antes pelo contrário, ela se fortaleceu mais ainda, ela esteve muito mais unida diante da perseguição. O fato
deles estarem dispersos, os irmãos, isso não é sinônimo de fragmentação, né? Porque Deus estava usando, conforme a gente vai estudar, Deus estava usando aquela perseguição para a expansão do evangelho. E aí, pastor Davi, um ponto interessante aqui ainda é o fato de que Jesus, no capítulo 1, versículo 8, havia dito a eles que a missão deveria ser simultânea, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Mas eles ficaram em Jerusalém, até descumprindo aquilo que Jesus disse lá em Mateus 24 e 49. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Mesmo depois do revestimento, eles ficaram em Jerusalém. A missão, ela deveria ser cumprida simultaneamente. O texto grego indica que eles deveriam anunciar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra ao mesmo tempo. Mas eles concentraram as atenções evangelizadoras em Jerusalém. E aí o que veio, pastor Davi? Veio o vento da perseguição a partir da morte de um dos seus grandes líderes, de um homem piedoso, cheio do Espírito Santo, Estevão, que foi objeto da lição de ontem, a lição passada, né, da semana passada. Pastor Davi, a igreja de Jerusalém em luto, comente esse ponto. Muito bem, pastor Epaminondas. Há quem pense que pelo fato da igreja ter continuado pregado, continuando fazendo os sinais e maravilhas, ela não sentiu a perca do grande homem de Deus que foi Estevão. Mas a verdade é que a igreja sentiu, a igreja chorou de forma sincera, viveu este luto. Nós percebemos isso em Atos capítulo 8, verso número 2, onde mostra que eles choraram, mostrando então que eles tinham carinho pelo jovem pregador Estevão. Mas a verdade é que a igreja, quando ela é cheia do Espírito Santo, assim como em Atos, ela é guiada, alinhada a partir dos desejos que o céu tem para ela. Elas são guiadas pelo Espírito Santo. Então, apesar da dor, apesar do choro, esta igreja permaneceu pregando o evangelho, mesmo sentindo a dor do luto. Uma pessoa que nós podemos citar aqui, um personagem bíblico, o apóstolo Paulo, que é uma prova que nós, mesmo sendo crentes cheios do Espírito Santo, nós não estamos passivos a viver esse tipo de situação. Um exemplo muito clássico é o fato de quando o apóstolo Paulo foi preso na cidade de Filipe, lá ele foi aprisionado, foi chicoteado, e logo depois ele escreveu uma das cartas mais lindas, que é a carta da alegria para a igreja que estava em Filipos, mostrando para nós que há sempre uma semente de alegria no meio da dor. O Espírito Santo prepara essas situações para nos usar de forma extraordinária, como o senhor mesmo citou. Eles estavam lá e quem sabe eles estavam até bem à vontade em Jerusalém, mas Deus usou a dor, usou o mecanismo da perseguição para direcionar eles novamente ao propósito. Achei interessante, em meio à dor, em meio à tristeza, à perseguição, o pastor Davi falou, há uma semente de alegria. E aí, pastor Davi, nós podemos fazer um paralelo aqui, os professores podem fazer esse paralelo também. Jerusalém em luto, Samaria em alegria. Ou seja, o luto de Jerusalém gerou a alegria de Samaria, né? Perfeito. Isso é interessante. As lágrimas que foram derramadas pela morte de um dos seus líderes, regou a semente do evangelho. Perfeito. Ali em Samaria, pastor Davi. Exatamente. Então aqui a gente percebe que o caos, a perseguição, Deus nunca permite que a gente saia disso sem ter um fruto. Exemplo disso que mesmo quando Paulo foi açoitado na cidade de Filipos, preso, quando ele sai, ele ganha o carcereiro e a sua família para Cristo. E ele não lembra mais, quando escreve para Filipe, ele não lembra das feridas que lhe causaram. O que nós aprendemos aqui? Que as feridas nunca são maiores do que os frutos que Deus coloca na nossa mão. É por isso que a igreja de Jerusalém não parou, porque maior do que as perseguições eram os frutos que eles tinham em suas mãos, dados pelo Espírito. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20... a Bíblia diz assim, pastor Davi, vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem,
para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Olha só, Deus é especialista em transformar circunstâncias adversas em oportunidades. E aqui no caso, oportunidades missionárias, né? Sim. Deus, ele converteu, né, todo o mal que os irmãos de José intentaram fazer contra ele em bênçãos, benefícios, inclusive para os próprios irmãos de José que intentaram contra a vida dele. No caso aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, os perseguidores, né, Saulo como um animal feroz perseguindo as ovelhas do Senhor, eles achavam que estavam fazendo mal, mas Deus usou todo o intento ruim deles para promover um grande e poderoso avivamento em Samaria, levando alegria para aquela cidade, deixando ali um rastro de misericórdia, de poder e de evangelização e, sobretudo, de salvação, né, que aquela cidade ela carecia. E aí, pastor Davi, para finalizar este primeiro ponto, a igreja estava em luto em Jerusalém, mas não estava desesperada, pastor Davi. Ou seja, o luto não foi suficiente para amordaçar, calar a igreja. Isso é interessante, né? É verdade. Então a gente percebe que a igreja ela não perde o seu ânimo espiritual, ela continua alinhada no propósito, mesmo em meio ao sofrimento. Eu sei que isso parece estranho para quem não entende essas coisas, mas a igreja ela se movimenta assim. Mesmo no sofrimento, ela consegue enxergar um propósito de Deus em meio à dor que faz com que ela continue em movimento. Nós sabemos que o luto, a perda, a dor de um ente querido ou de um amigo traz sofrimento interno, né? Feridas até são abertas. E muitas pessoas não conseguem superar a dor do luto. Outros não superam o sofrimento enfrentado pela perda de alguém querido. Mas Deus tinha um propósito com a morte de Estevão. Parece paradoxal isso, né? Enfrentar essa verdade espiritual. Mas é o que a Bíblia nos mostra aqui em Atos. Deus tinha um plano com a morte de Estevão. A morte de Estevão, em que pese a igreja em Jerusalém estar triste, claro, muito triste, mas eles não estavam desesperados. Eles não perderam o ânimo espiritual. Passado aquele momento, a igreja se dispersou e com poder anunciava o evangelho na região de Samaria e toda a Judeia, ali cumprindo o que estava escrito em Atos 1 e 8. Se nós até invertermos, né, os números aqui, Atos 8 e 1 é exatamente o cumprimento da palavra de Jesus de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas nós vamos para o nosso primeiro intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho estaremos de volta para darmos continuidade com o segundo tópico da lição. Em instantes estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Neste vídeo, estudando neste programa, estamos analisando a lição de número 10 com o tema A Expansão da Igreja. Obrigado por sua companhia, por sua audiência sempre aqui conosco. É sempre um grande prazer e uma satisfação muito grande tê-lo aqui juntamente a nós neste crescimento maravilhoso diante da palavra de Deus. Vamos para o segundo ponto da lição. Acompanhe comigo a leitura do que está aparecendo aí no seu vídeo. A igreja que evangeliza é o segundo tópico da lição de número 10. Nós vamos nos deter neste segundo bloco em dois assuntos. O primeiro, evangelização centrada na palavra. E o segundo subtópico, nós iremos falar exatamente sobre evangelização centrada em Cristo e aí com foco, né, na vida de Filipe.
o diácono Filipe, que agora se tornou, né, um grande evangelista. Muito bem. A igreja que evangeliza, o primeiro subtópico, antes de chamar o pastor Davi para comentar o segundo subtópico, nós vamos aqui conversando sobre esses assuntos. Evangelização centrada na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Atos capítulo 8 e o versículo 4, e aqueles que andavam dispersos, né, essa dispersão que aparece aqui no versículo de número 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Eu quero destacar aqui neste ponto que a evangelização, ela somente terá os seus efeitos esperados se estiver centrado na palavra de Deus. A pregação da palavra, a evangelização, ela precisa ter como centro a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a palavra de Deus. Outro ponto interessante é, pastor Davi, são aqui os dispersos, né? O texto diz, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria. Um princípio básico de missiologia, de evangelização, de evangelismo, é que essa não é uma obra, não é uma tarefa apenas para pregadores, para evangelistas, para pastores, para missionários. Não. Esta é uma tarefa, é uma missão que deve ser cumprida por todos os cristãos, por todos os salvos. E aqui, pastor Davi, eu achei interessante o relato de Lucas, porque são anônimos, né? São pessoas que não aparecem aqui os seus nomes, quem são elas, suas funções, seus cargos, são apenas dispersos. São apenas pessoas que saíram a anunciar a palavra de Deus. Eles tinham a palavra nos seus lábios, embora dispersos, mas eles tinham a escritura no seu coração. A chama estava acesa em suas vidas. Outro ponto interessante que eu quero destacar aqui, pastor Davi, é a palavra dispersos. Essa palavra, no texto original, ela nos faz pensar que eles foram espalhados como sementes, né? Tem até um autor, o Warren Wiersbe, no comentário desta passagem bíblica, ele diz que a perseguição faz parte da igreja e que o vento fez com que os irmãos em Jerusalém fossem espalhados como sementes. E ele diz o seguinte, a semente, ela aumenta e ela faz com que a colheita seja aumentada, né? E espalha para que haja muito maior produção. E algo interessante é que a palavra dispersos, ela vem de diaspeiro no texto grego. Dispersos vem de diaspeiro, que significa literalmente espalhar sementes. Nós estamos diante de um termo técnico da agricultura dos tempos do Novo Testamento. Uma pessoa que saía pelo campo espalhando sementes, ele era um diaspeiro. Essa palavra aqui, ela significa literalmente espalhador de sementes ou espalhar sementes. Desta forma, os cristãos em Jerusalém, eles eram as sementes de Deus. E a perseguição foi usada por Deus para plantá-los num novo lugar. Eles estavam em Jerusalém. Deus precisava alcançar outras cidades. E o que Deus fez? Deus soprou estas sementes. Os dispersos, eles eram como sementes de Deus assopradas pelo Espírito Santo para que fossem plantados em outros lugares, em outras regiões, como no caso aqui de Samaria, para que pudessem dar frutos e muitas almas correrem aos pés do Senhor, como aconteceu no caso de Filipe, né, que foi o evangelista que eu quero pedir ao pastor Davi que comente aqui sobre essa evangelização centrada em Cristo. Ela é centrada na palavra, porque a Bíblia diz que eles saíram anunciando a palavra. É triste quando nós estamos diante de uma pregação, de uma mensagem, que o pregador fala sobre tudo, menos sobre a palavra, sobre Cristo. E aqui nós temos Filipe
com a sua pregação, a sua mensagem centrada em Cristo, pastor Davi? Muito bem, pastor Epaminondas. O Filipe, ele foi um dos 7 que foi escolhido para servir a igreja, mas ele foi participante desses que estavam dispersos, e o texto diz que ele, descendo para Samaria, lhes pregava a Cristo. Então a Bíblia dá destaque à mensagem de Filipe. Isso contrapõe um pouco no que nós vivemos hoje, porque hoje em dia o pregador quer ter mais destaque do que a sua mensagem. E a Bíblia dá destaque à mensagem de Filipe. O que nós temos que entender é que a igreja tem um papel fundamental na evangelização, e como já foi dito pelo senhor, pelo pastor Epaminondas, a igreja precisa pregar a Cristo e somente a Cristo. Então, uma mensagem, por mais bem elaborada que seja, o sermão bem mais estruturado, dentro da ordem homilética, se ele não tiver a cruz, ele é vazio. Porque somente a mensagem da cruz constrange o pecador para o arrependimento. Então, quando a Bíblia fala da mensagem de Filipe, ela mostra que o resultado que tem-se depois é por conta da mensagem, porque a Bíblia diz que os homens paravam para lhe ouvir e ver os sinais que aconteciam. Então a gente não precisa estar preocupado com o que vai acontecer depois. A nossa preocupação na evangelização é apresentar para os pecadores a cruz. E eu gostaria, pastor Epaminondas, de ler um texto lá em Mateus capítulo de número 11, que não há ninguém para falar melhor de evangelização do que o próprio Cristo. Mateus capítulo 11, verso de 28 e 29, diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Perceba que Jesus ele coloca aqui 3 pilares da evangelização dentro destes 2 versículos. O primeiro, ele faz um convite, porque a evangelização, a pregação do evangelho é um convite para todos os pecadores. Logo depois do convite, Jesus coloca um outro pilar da evangelização, que é a responsabilidade de quem aceitou o convite. Quer vir? Venha todos, da forma que está, mas chegando, precisa aprender de Jesus e andar como Ele é. E o terceiro pilar da evangelização é apresentar ao pecador a recompensa de viver o evangelho, porque ele diz que aquele que aprende dele, que está com ele, encontra descanso para a alma. Filipe, ele tem muito a nos ensinar, a todos nós, que fazemos uso da palavra de Deus, que somos pregadores do evangelho, ensinadores, professores, mestres. Ele tem muito a nos ensinar. Primeiro, porque Filipe, a sua pregação, conforme o pastor Davi já expôs muito bem, era cristocêntrica. E a pregação cristocêntrica é aquela que gera cura, libertação e, sobretudo, salvação. Porque somente Jesus faz essas coisas, né? Quando o pregador ele usa de artifícios, né? De estratagemas, de estratégias humanas para convencer o seu público, ou mesmo para atrair para si, como sendo o centro, o foco, aí ele perdeu completamente o propósito da sua chamada. O que nós percebemos em Filipe, pastor Davi? Eu gostaria de ouvi-lo também. Filipe, ele era um evangelista, um pregador que, em primeiro lugar, ele estava em busca de pessoas e não de púlpitos, né? Muitos pregadores procuram púlpitos. Filipe procurava pessoas, não importa onde elas estivessem. Ele fez um rebuliço santo em Samaria, deixou um rastro de alegria. Pregadores que passam por lugares e deixam rastro de tristeza, deixam problemas. Filipe não deixou nenhum problema em Samaria, pelo contrário. Pelo contrário, Filipe deixou a cidade em extrema alegria, jubilosa.
né? Muito contente pela vida de Filipe. Algo maravilhoso. Outro ponto, pastor Davi, que eu gostaria que comentasse, é que no capítulo 8 ainda, ele sai do centro urbano de Jerusalém, desce para Samaria, portanto ele enfrenta o preconceito dos religiosos judaicos, porque nós sabemos da intriga existente entre judeus e samaritanos. Ele rompe esse preconceito, ele rompe essa barreira cultural existente e vai aos samaritanos, faz uma obra extraordinária. Claro que Jesus já tinha pavimentado ali, né? Sim. Ali em João capítulo 4, o Senhor Jesus já havia conduzido ali inicialmente um processo evangelizador. Então, os samaritanos são alcançados, há uma grande alegria, mas veja bem, ainda no capítulo 8, a partir do versículo 26, o Filipe, ele deixa o centro de Samaria, as multidões, e ele vai pregar para uma pessoa, pastor Davi. Olha só o propósito na vida de um pregador, de um evangelista, de um homem de Deus. Não importa a quantidade de ouvintes, para ele, o coração daquele eunuco era como se fosse uma multidão em Samaria, pastor Davi. Perfeito, pastor. Isso que o senhor falou, isso aplicou muito bem. Isso se dá muito pela motivação do coração do pregador. Então, o pregador, quando ele perde o desejo de ganhar almas, quando ele perde o que de fato é o centro da chamada, ele começa a buscar o seu próprio crescimento, ele começa a buscar a sua própria promoção. E o senhor destacou muito bem que Filipe é um grande evangelista, que ele está atrás de pessoas e não de púlpitos, né? E isso nos ensina algo muito interessante, porque se a igreja perder, ou se o pregador mesmo perder essa motivação de ganhar almas, ele começa a pôr barreira na própria pregação do evangelho. Ele começa a limitar a ida dele para pregar, dependendo de quantas pessoas vão lhe ouvir. A distância do aeroporto ou da rodoviária. Como é a estrada e tudo mais. E esses homens nos ensinam que quando se tem amor por almas, a distância, a quantidade de pessoas que vai ouvir se tornam nada. Porque a pregação do evangelho é o que satisfaz o coração do verdadeiro pregador. Isso é maravilhoso, ouvir isto de um jovem pregador. Eu estou aqui diante, os irmãos estão assistindo a nós, mas eu aqui faço uma deferência ao pastor Davi, ao pastor Diego, que sempre apresenta aqui conosco, comenta as lições aqui conosco, mas em razão do pastor Davi estar aqui, né, o pastor Davi é um jovem pregador, um homem de Deus, que cuida da sua família, pastoreia a igreja, é itinerante ao mesmo tempo também, mas tem o seu coração totalmente voltado para um propósito muito maior. Nós conversávamos antes de entrar aqui no ar, que daqui a pouco, ao terminar aqui a programação, a gravação, ele vai entrar dentro de um ônibus e vai viajar aí quase 1.000 quilômetros para pregar o evangelho. E ele vai sair aqui do centro urbano de uma cidade com 300.000 pessoas, né, a nossa cidade aqui. Isso é maravilhoso, saber que na prática nós temos ainda homens de Deus vocacionados e chamados com esse propósito glorioso e maravilhoso, olhando, claro, sempre para a cruz de Cristo. E é a cruz de Cristo que trará os resultados, né? E ainda dentro desse tema, pastor Davi, para a gente encerrar, eu gostaria de ouvi-lo também em razão do versículo 6 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz o capítulo 8, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Agora sim, eu destaco aqui. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pastor Davi, eu gostaria de ouvi-lo. Até que ponto nós podemos considerar importante a genuína mensagem pentecostal, que, ao nosso sentir, é a única pregação que gera isso aqui, nas pessoas. Elas ouviam e viam. Aquilo que Paulo diz, que a pregação dele não consistiu apenas em palavras, mas em demonstração de poder. Pastor Davi,
Eu acredito piamente que a mensagem pentecostal genuína, o evangelho pentecostal verdadeiro, autêntico, é o único que pode gerar no coração das pessoas essa atenção que diz o texto aqui. Eles não apenas ouviam palavras, mas eles viam demonstração de poder, né? Deus operando na prática o evangelho que foi falado, que foi anunciado, eles estavam vendo, pastor Davi. Perfeito, pastor Epaminondas. Isso se dá, e eu louvo a Deus por fazer parte desse meio pentecostal. E isso mostra que a preocupação, ou melhor dizendo, a multidão primeiro está ouvindo e depois ela recebe esse milagre. Porque tem gente que acha que o culto pentecostal ele só funciona com as manifestações milagrosas. Mas não, nós pregamos e através do que pregamos, os milagres acontecem. Por quê? Porque o pregador pentecostal, ele prega com o seu coração em chamas, crendo naquilo que ele está pregando. Ele crê tanto e o público se apaixona pelaquela crença que ele está mostrando e os sinais são manifestos no nosso meio. Então, nós estamos falando aqui para um público que nós temos líderes jovens, pastores, e aqui, se é que eu posso dar um conselho aos nossos pastores, é que pregue a palavra, não caiam no conto que a exposição de uma palavra ou de um estudo vai esfriar o coração da igreja. Não, na verdade, o que vai fazer o coração da igreja pentecostal entrar em chamas, crer nos dons espirituais, é uma mensagem que faça o coração deles compreender essas verdades tão poderosas para os nossos dias. Outro ponto interessante de Filipe, nós aprendemos muito com a pregação, não apenas com o conteúdo, né, da pregação, porque o conteúdo da pregação de Filipe era Cristo, o conteúdo era exclusivamente Cristo. Mas a vida de Filipe nos ensina, né? Como pregador, como evangelista. Porque, pastor Davi, lá em Atos capítulo 21, o texto bíblico nos fala que Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas e elas eram profetisas, mulheres de Deus. Aí eu fiquei pensando, rapaz, Filipe, ele era um pregador exemplar para a geração de pregadores que viriam após ele. Porque mesmo pregador itinerante, andando de cidade em cidade, Jerusalém, Samaria, depois ele foi para Azoto, depois ele foi para o deserto, mas ele tinha uma família. E a família de Filipe, ela não foi deixada em segundo plano, muito pelo contrário. Perfeito. Essas filhas aqui que se tornaram profetisas, jovens mulheres de Deus, é porque viam no pai um modelo, né, de homem de Deus dentro da sua própria casa. A minha preocupação, pastor Davi, com os evangelistas, os pregadores itinerantes, eles são extremamente necessários. Sim. Aqui é mais conselhos da lição para os pregadores, aqueles que estão sempre viajando. Voltem para suas famílias. Eu fico muito preocupado, pastor Davi, com pregadores que não têm pastor, pregadores que não tomam ceia e pregadores que viajam 30, 60 dias distante de sua família. Isso é verdade, pastor. E cabe esse seu conselho, é muito necessário, porque a gente vive uma época, eu tenho até uma mensagem que eu prego, que são homens de ministérios intactos, mas famílias quebradas. Meu Deus. De grandes ministérios, de grandes bênçãos, que abençoam milhares, mas que perderam a sua casa. Então há um escritor que ele diz que o pior pregador é o que ganha o mundo, mas perde a própria família. Meu Deus, justamente por priorizar os de fora. Então, se a gente vê um homem que era um pregador, um grande evangelista, que avivava onde passava, como o caso de Filipe, mas a sua família exercia os dons, viviam na presença de Deus. Por quê? Porque ele estava lá ensinando. Então, a presença do pai, a presença do homem de Deus na sua família, do pregador, é essencial.
Até porque, quando o senhor citou algo que me chamou muita atenção, quando diz o pregador ele precisa voltar para a família. Porque os nossos filhos, o filho do pregador, o filho do itinerante, ele não vai compreender sempre que você está pregando. Então, tem dias que o filho precisa não do pastor, mas precisa do seu pai. Maravilhoso esse comentário do pastor Davi, e me fez refletir ainda sobre Noé. O pastor Davi disse o seguinte: o pior pregador é aquele que ganha o mundo e perde a sua família. Agora veja o exemplo de Noé. Noé não conseguiu salvar a sua cidade, o seu bairro, nem os seus vizinhos. Mas de uma coisa, ninguém pode falar de Noé: ele salvou por inteiro a sua família. Quando eu digo ele salvou, é porque ele se empenhou em colocar dentro da arca toda a sua casa, toda a sua família. Que fique de reflexão para todos os irmãos que são aí pregadores, itinerantes. Que Deus abençoe vossas vidas, as suas famílias, mas atentai-vos para a palavra de Deus e para, sobretudo, o que nós podemos aprender com a vida do evangelista Filipe. Vamos para mais um intervalo e, na sequência, nós iremos concluir falando sobre a igreja que dá suporte à evangelização. Não saia daí, em instantes estaremos de volta. Até já. De volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que hoje, neste programa, estamos estudando a 10ª lição deste terceiro trimestre com o tema A Expansão da Igreja. Nesse terceiro e último bloco do programa, vamos estudar a igreja que dá suporte à evangelização. Os 3 subtópicos que também estão aí aparecendo no seu visor, na sua tela. O primeiro, o suporte da igreja. O segundo, a igreja que discipula. E o terceiro subtópico, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Você que chegou agora, ligou o seu televisor, está nos assistindo aqui pela TV Kairos, e também você que acessou o link da programação. Obrigado por sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação. Também nos acompanhe em nossas redes sociais. Acompanhe o pastor Davi Arruda, o trabalho e a divulgação do seu ministério, Davi Arruda Souza, lá no Instagram. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Epaminondas Fonseca no Instagram, o meu canal no YouTube Foco Teológico, Epaminondas Fonseca. E Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Pastor Davi Arruda, esse terceiro ponto aqui da lição, o comentarista, o pastor José Gonçalves, ele trabalha, a igreja que dá suporte à evangelização. Nós observamos que Filipe, ele desceu para Samaria e lá pregou o evangelho. Muitas pessoas se converteram, foram batizadas nas águas. Entretanto, o discipulado precisava ser confirmado, e então a igreja de Jerusalém, ela, sabedora que Samaria recebeu alegremente a palavra, o que eles fizeram? Enviaram Pedro e João, para dar o suporte à obra missionária, à obra evangelizadora em Samaria. E aí o pastor José Gonçalves, ele inicia já com uma severa provocação aqui, Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realiza. E foi isso que a igreja de Jerusalém fez, A igreja de Jerusalém, percebendo a necessidade, de se enviar 2 apóstolos, 2 homens de Deus para dar-lhe todo o apoio, todo o suporte a Filipe na obra que estava acontecendo ali, para fortalecer,
para fortalecer a vida espiritual, o crescimento dos novos convertidos de Samaria, a igreja de Jerusalém. Então, ela não se limitou, não se restringiu, não ficou ali apenas vendo as coisas acontecerem, não. Ela se movimentou e enviou suporte, né? Enviou suporte doutrinário, suporte apostólico, para que os samaritanos recebessem o que viria a acontecer, que era o Pentecoste samaritano. O livro de Atos, a título de curiosidade, nos apresenta 4 Pentecostes. Nós temos o Pentecostes de Jerusalém, o Pentecostes samaritano, aqui em Atos 8, o Pentecostes de Cesareia, em Atos 10, lá na casa de Cornélio, e o 4º Pentecostes, o Pentecostes em Éfeso, quando Paulo, ali no seu trabalho missionário, chegou e impôs a mão sobre os discípulos que lá já haviam sido batizados nas águas, mas não haviam ainda sido batizados com ou no Espírito Santo. E ali aconteceu um mover glorioso e poderoso do Santo Paráclito, do Santo Espírito. Dessa forma, pastor Davi, a igreja de Jerusalém envia suporte a Samaria, né? E a igreja, nesse suporte, ela tinha como intento, como propósito, auxiliar no discipulado ali dos novos convertidos em Samaria. Perfeito, pastor. Isso mostra que a igreja, ela estava enviando os missionários, mas ainda assim estava cuidando, observando com o que está acontecendo. Isso mexe comigo porque eu gostaria até de falar uma experiência que aconteceu. A minha mãe, ela recebeu uma vez na sua casa um missionário que estava na Indonésia, que ele foi enviado pela igreja, mas ao chegar lá, a igreja cortou a conexão e cortou os cuidados. Então, essa lição aqui é muito interessante. Aquele que envia tem por obrigação dar o suporte àquele que foi enviado. Tem que segurar a corda. Tem que segurar. Porque o missionário, ele está indo cumprir uma missão, mas ele também está ligado à igreja que lhe enviou. Então, quem envia, assim como a Bíblia nos mostra, quem envia tem por responsabilidade cuidar daquele que foi enviado. Então, o missionário, ele está lá, mas ele faz parte de uma igreja local, que é a que enviou. Então, esse texto aqui é muito interessante, mostrando que a igreja estava enviando, mas não estava deixando de cuidar daqueles que estavam indo. Agora, outro ponto interessante para finalizar a lição de hoje sem o recebimento, pastor Davi, do Espírito, né, sem a capacitação do Santo Paráclito, do Santo Espírito de Deus, o discipulado está incompleto, né? Nós vimos que Filipe pregou em Samaria, muitos creram em Cristo, foram batizados nas águas, viram os sinais que se operaram pela vida de Filipe, né? Mas, entretanto, eles não haviam recebido ainda, né, o fogo, o batismo com fogo, o batismo pentecostal, a capacidade sobrenatural do Espírito Santo. E é nesse contexto que Pedro e João completam esse discipulado, né? E aí o comentarista ele diz assim, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. O que ele quer com isso? Ele quer demonstrar, o pastor José Gonçalves, o comentarista, e os professores devem se atentar e abordar esse ponto, ele quer enfatizar que a experiência pentecostal na vida do crente é essencial. Caso contrário, esse discipulado, na nossa perspectiva, né, na nossa confissão de fé, é incompleto. Perfeito, pastor. Até porque o Espírito Santo é aquele que nos estrutura essas verdades que aprendemos no discipulado dentro do nosso coração. A gente aprende, somos cheios do Espírito Santo e vamos fazer discípulo. Então, de forma contínua, a gente vai sendo capacitado pelo Espírito para ganhar mais pessoas para Cristo e temos autoridade para orar e pedir para que essa pessoa também receba o Espírito Santo de Deus. Que bênção, que maravilha. Dessa forma, nós alcançamos todos os pontos e subpontos da lição de hoje, onde aprendemos, né, aqui que o Evangelho se espalhou rapidamente,
após a perseguição contra a igreja, Deus, ele usou a perseguição contra a igreja para espalhar os crentes como sementes na região de Samaria e Judeia, e isso fez com que a mensagem, a palavra de Deus, ela fosse pregada, a cruz de Cristo fosse anunciada pelos dispersos, especialmente por Filipe. A Bíblia destaca, portanto, os métodos que Filipe utilizou para evangelizar Samaria. E o método era o método de Deus, o mesmo método de Jesus e do Espírito Santo. Pregar aos ouvidos, mas também fazer com que o Espírito Santo manifestasse o seu poder, de modo que as pessoas ouviam e viam as obras que eram realizadas. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nós vamos ficando por aqui. Que o Senhor Deus nos conceda, se o Senhor nos permitir, outra ocasião para juntos estudarmos a palavra do Senhor na próxima semana. Deus abençoe também na pessoa do nosso querido Albert Júnior, que nos auxilia aqui na gravação dessa programação. Deus abençoe todos os nossos professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, que neste domingo estarão aí, se Deus quiser, em mais uma aula presencial em suas congregações. Agradeço também o pastor Davi Arruda, que comigo aqui nos ajudou mais uma vez na gravação deste programa, nos comentários destes tópicos maravilhosos da lição de hoje. Louvamos a Deus também pela vida do nosso pastor, o pastor presidente de nossa igreja, o pastor Salles Batista, que também é vice-presidente de nossa convenção, a primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil, a número 1. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos concluir com oração, como sempre, e eu vou pedir aqui ao querido amigo pastor Davi que nos despeça em oração. Amém. Senhor meu Deus, obrigado por este privilégio, por esta oportunidade de estarmos aqui. Que esta lição, Senhor, alcance o coração dos teus servos, das tuas filhas, e que possamos mais uma vez cooperar com a tua igreja. Abençoa, Senhor, a todos os comentaristas, pastor Epaminondas, pastor Leno, pastor Elias, como também o pastor Diego, a nossa igreja, nosso pastor presidente, o pastor Salles Batista, a missionária Raquel Viegas e toda a nossa diretoria, assim como também, Senhor, a todos que nos ajudam na preparação deste programa. É o que nós te pedimos e por fé nós lhe agradecemos. Amém.